Leitura de lei. Seu direito de aprender ouvindo. Constituição Federal de 1988, Título 3, da Organização do Estado, Capítulo 4, dos Municípios. Artigo 29. O município rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizada em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, alínea A, 9 vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes. Alínea B, 11 vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. Alínea C, 13 vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. Alínea D, 15 vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. Alínea I, 17 vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. Alínea F, 19 vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. Alínea G, 21 vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. Alínea H, 23 vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. Alínea I, 25 vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. Alínea J, 27 vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. Alínea K, 29 vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. Alínea L, 31 vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. Alínea M, 33 vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. Alínea N, 35 vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. Alínea O, 37 vereadores, nos municípios de mais de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. Alínea P, 39 vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. Alínea Q, 41 vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. Alínea R, 43 vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. Alínea S, 45 vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. Alínea T, 47 vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. Alínea U, 49 vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. Alínea V,
51 vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. A linha X, 55 vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 1, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Alínea A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha I. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso dezembro. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 desta Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Inciso 3. 5% para municípios com população entre 300 mil e 1.500 mil habitantes. Inciso 4. 4,5% para municípios com população entre 500 mil e 1 e 3 milhões de habitantes. Inciso 5. 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. Inciso 6.
3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, inciso 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Inciso 3. Envia-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação, e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou do município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Gostou do conteúdo? Se tiver te ajudado, dê o seu like e se inscreva no canal para mais estudos dinâmicos. Até a próxima!